benefícios de se estar passando por uma crise. Você vai perguntar se existe benefício, Adriana? Né? Porque a gente costuma muito a olhar para o outro lado da crise. A gente costuma se vitimizar na crise, a gente costuma murmurar na crise, né? Em vez de focar naquilo que realmente importa, naquilo que Deus está fazendo, porque em tudo Deus está fazendo algo. Né? A Bíblia fala que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, se o Senhor permitiu essa crise, que nós estamos vivendo hoje, crise mundial, né? Porque há um propósito. E aí a gente tem que parar para ouvir os céus e saber o que o Senhor quer da gente, o que o Senhor quer da igreja dele, o que Ele espera de nós, né? Então, é um pouco sobre isso. E como eu sempre trago, né, em todas as minhas ministrações, eu trago experiências minhas para compartilhar. É dessa forma que o Senhor ministra meu coração, é dessa forma que eu trago para vocês a palavra do Senhor. Então, hoje, eu vou usar aqui o telefone, tá? Tanto para a Bíblia quanto a ministração está salva aqui. E eu trouxe alguns pontos, mas eu já quero começar, como eu já comecei um pouco a ministração, né, falando sobre a crise, eu já quero começar fazendo uma pergunta para vocês que estão aqui me ouvindo. Aonde você tem direcionado os teus olhos? Como eu disse, a gente nesse tempo de crise, de pandemia, a gente está focada só em quê? Muitas pessoas estão morrendo. O vírus está matando muita gente. Realmente, o vírus está matando muita gente. Mas e você? O Senhor está te dando vida. O Senhor está te dando saúde. O Senhor está permitindo que você esteja passando por esse vírus e não tenha sido alcançada por ele. O que você está fazendo? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Como eu disse, é muito fácil, né, a gente focar, e isso o Senhor falou muito forte ao meu coração no início desse ano. É muito fácil a gente colocar os nossos olhos naquilo que não está funcionando. Sabe, Deus está fazendo tantas coisas, e mesmo em meio à crise, Deus está fazendo muitas coisas, mas a gente insiste em olhar para aquilo que Ele não está fazendo. Sabe? E a crise veio para mostrar justamente isso. Não sei se vocês lembram, tem uma passagem nos evangelhos que vai falar de uma casa. Uma que foi construída em um terreno de areia, né? E outra que foi construída numa rocha. Veio a tempestade, fez toda a bagunça. A que estava construída numa areia, ela foi destruída. Mas a que estava construída numa rocha, ela passou pelas mesmas tempestades, mas ela não foi destruída. E a crise, muitas vezes, ou eu acredito que a crise vem justamente para mostrar como nós estamos internamente, né, interiormente, mas também exteriormente. Será que nós estamos bem? Como nós estamos interiormente? Como nós estamos? Então, vale a pena, a crise vem para isso, para nos revelar o nosso interior. Porque se a gente estiver bem, né, a crise vai vir, vai tentar nos bater, a gente pode até pegar o corona, porque a gente não está imune a ele ainda, né? Então a gente pode até pegar esse vírus, mas a gente vai permanecer como crentes, fiel ao Senhor, crendo que mesmo com o corona, o Senhor está no controle. Eu conheço pessoas que já pegaram o vírus, permaneceram fiéis, permaneceram crentes, permaneceram crendo no poder de Deus, que mesmo em meio ao vírus, mesmo em meio à pandemia, tinha convicção de que o Senhor podia as livrar desse mal. Então é sobre isso que eu quero trazer para vocês, essa convicção, essa palavra de fé, de encorajamento, que não desanime em meio a essa crise. E deixa eu falar uma coisa com vocês. A gente, ser humano, passa por crises. Seja ela mundial, que é o que a gente está vivendo hoje, seja ela pessoal, algo que você vai passar. Quantos de nós nunca se fizemos aquela pergunta, quem sou eu? Eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta. Por que eu nasci? Por que eu estou nesse mundo? Isso é uma crise de identidade. Se eu me acheguei a Cristo, quando eu me acheguei a Cristo, foi a primeira pergunta que eu fiz. Quem sou eu? Por que eu estou nesse mundo? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu estava passando por uma crise. E aí você vai entrando em outras crises. Hoje a gente sabe que a depressão está aí. Isso é uma crise. E outras, sabe, financeira, quando você perde um trabalho. E aí você começa a entrar num caos. Meu Deus, como eu vou pagar minhas contas? É uma crise. Existe crise de você perder uma pessoa que você ama. Você vai passar por uma crise, um luto.
Mas como você vai reagir? Essa é a questão. Como você vai reagir a essa crise? Eu creio que até nos momentos de caminhada com Cristo, a gente também tem, muitas vezes, friezas na fé. A gente se esfria. Isso também é uma crise. Mas uma coisa que eu sempre falo, e eu falo para muitas pessoas isso. Mesmo você passando por isso, você não pode desistir. E a crise, ela vem, como eu falei, para nos mostrar como nós estamos. Se a gente realmente crê em Jesus, a gente vai permanecer ali, ó, intactos. Ela vai tentar nos bater, vai tentar tirar a gente da presença, vai tentar tirar a gente do foco. Mas a gente sabe, nós sabemos em quem nós temos crido. Essa tem que ser a nossa convicção. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu posso passar por tudo, como essas duas casas passaram. Eu posso passar por tempestades, eu posso passar por crises, eu posso passar por situações que eu não irei gostar. Porque ninguém gosta de estar mal. Essa é uma verdade. Sim ou não? Sim. Tem alguém que gosta de estar mal? Ninguém gosta, a gente quer estar bem. A gente quer estar desfrutando da terra, das coisas boas. Mas a crise, como eu tenho falado, ela vem para nos mostrar como nós estamos, mas também para trazer grandes ensinamentos. E é sobre isso que eu vou entrar agora com vocês. E foi sobre isso que eu comecei a viver no início do ano passado, né, quando a crise chegou. E chegou assim, né, sem nem avisar, foi rápido. Quando viu, março do ano passado fechou tudo. Quantos países foram fechados? A Noruega foi um deles. Lockdown para todo lado. Não pode fazer nada, tem que ficar dentro de casa isolados. E aí, a gente ficou como? E agora, o que eu vou fazer? O que será da minha vida? Como eu vou pagar minhas contas? Quantos de vocês que estão nos ouvindo aqui, né, não se fizeram essa pergunta? Como eu vou pagar minhas contas? Como eu vou sobreviver? Será que eu vou pegar esse corona? Como eu vou reagir a ele? Você não se fez essa pergunta? A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e com os países. Porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Gente, há benefícios na crise. Há tesouros na crise. Que se você parar para analisar, você vai encontrar grandes tesouros nessa crise. E hoje eu vou citar alguns para vocês de coisas que eu vivi em meio a essa crise. E foi por isso que o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração e colocou assim o desejo de trazer aqui para vocês. Porque tem muitas de vocês aí em casa que continuam murmurando, continuam reclamando e continuam olhando com os olhos, com as lentes erradas para essa crise. E não é isso que o Senhor quer. Né? O Senhor quer realmente nos ensinar coisas nessa crise. Uma coisa que a gente falou muito, né, desde o ano passado foi: muitas pessoas vão entrar nessa crise e vão sair do mesmo jeito. Mas se a gente ouvir o Senhor, a gente não vai sair da mesma forma. A gente vai sair diferente, porque em todo o tempo o Senhor tem algo a nos ensinar. Nosso Deus é um Deus grande. Então, se a gente parar para ouvi-lo, nós vamos sair de formas diferentes. O primeiro benefício de estar passando por uma crise é: você tem tempo. Chegou a crise e agora nós temos tempos de sobra. Eu estava essa semana pensando sobre isso, né? Eu falei, gente, a gente não vai poder chegar diante de Deus agora e falar assim: Senhor, não tenho tempo para orar. Porque isso é uma mentira. Que agora você tem tempo. Então, um dos benefícios, primeiro benefício de estar passando por uma crise é o tempo. Nós temos tempo. E com esse tempo, o que você vai fazer? Eu, quando comecei em março do ano passado, a gente que mora na Noruega, né, que tem filho, tem marido, tem trabalho fora, tem ministério para cuidar, a gente realmente falta o tempo. E aí, quando eu cheguei, me deparei com muito tempo, eu falei: Senhor, e agora? E a primeira coisa que me veio à cabeça é: eu vou investir tempo no meu relacionamento com o Pai. Eu vou investir tempo de qualidade com o Senhor. Porque isso é a vontade de Deus, que a gente tenha tempo com Ele. Então, primeiro benefício é esse: invista tempo com o teu Pai. Invista tempo na palavra. Sabe, agora você pode sentar e ler 2, 3 horas a Bíblia. Agora você pode sentar e ter um tempão de oração com o Senhor, coisa que você talvez não tinha antes, por causa da sua vida corrida, por causa dos muitos afazeres. Mas agora você tem.
Então agora você pode investir tempo com o teu pai. E nesse eu tenho até um testemunho para contar. Porque nesse tempo que eu estava investindo com o Senhor e orando e buscando a Ele, eu descobri em mim, a Adriana, uma grande comunicadora. Olha aí, ó. Gente, eu não sabia que eu conseguia me comunicar com vocês do outro lado da tela. Eu ouvia isso por muito e muito tempo, principalmente da minha pastora. Dri, vai fazer vídeos para a internet, compartilha e tal. Eu falei, não, esse negócio não é para mim. Eu não gosto de falar assim, ligar um telefone e ficar falando com o telefone, é um negócio estranho. E é estranho mesmo, mas depois você acostuma. Mas nesse tempo de crise, eu fiquei assim, eu estava recebendo tanto do Senhor e eu falei, o que eu vou fazer com isso? Há pessoas do outro lado precisando talvez de uma palavra de ânimo, precisando de uma palavra de encorajamento, precisando ser, sabe, motivada. E aí eu falei, Senhor, o que eu faço? E o Senhor gerou no meu coração isso. Vai gravar vídeos. Compartilha o que tu está vivendo comigo. Porque esse é o propósito. Você não simplesmente recebe do Senhor e retém aquilo para você. Deus não quer isso. Deus quer compartilhar o coração dele com vocês. Prestem atenção. Deus quer compartilhar tesouros, segredos que ele tem com vocês. E aí vocês recebem isso no secreto, naquele lugar de comunhão com ele, naquele lugar gostoso, que quando a gente está ali, né, a gente não quer mais sair. Dani aqui estava louvando e a gente fica ali, tipo assim, a gente vai no céu e volta. É bom estar na presença do Senhor. E aí ele vai compartilhar coisas com você e você começa a anota tudo. E aí quando um irmão ligar para você, você vai, libera uma palavra de encorajamento, ora no irmão, libera uma palavra de ânimo. Não retém isso só para você não. Porque isso não é o reino de Deus. O reino de Deus tem que estar em quê? Em constante movimento, como nós estamos aqui. O local da igreja está fechado, porque não podemos estar ali, né, reunidos, mas isso não nos impediu de estar reunidos aqui num parque, passando um pouco de frio. Mas glória a Deus por esse sol maravilhoso. Estamos aqui reunidos, sabe, compartilhando da palavra, de um louvor, para trazer para vocês um ânimo, um encorajamento, porque nós sabemos que os dias estão, sim, difíceis. Né? A gente não é, não vou falar essa palavra idiota, né? Mas é isso, né? A gente sabe que os dias estão ruins, mas a gente está aqui, porque a gente crê no Evangelho, a gente crê na palavra do Senhor que pode trazer vida e salvação para nós. Então por isso nós estamos aqui. Então eu, nessa crise, descobri em mim que eu podia ser uma comunicadora da palavra. Eu sempre preguei na igreja, a pastora me colocava para pregar, lá eu ia. Mas uma coisa é você pregar para um determinado público que você já conhece, né? Outra coisa é você abrir a sua vida para a internet, onde pessoas vão entrar, vão ver os seus vídeos e você não sabe, tipo, quem é? O que vão falar de você? Quais são as respostas? Será que vão te julgar? Você não sabe, mas Deus falou e você vai, você obedece. Então eu descobri em mim isso. Uma grande comunicadora. Eu declaro que eu sou grande, que Jesus me vê assim, né? Então a gente tem que se ver com as lentes de Cristo, não com as lentes do homem. Amém? Então esse foi assim, um testemunho do tempo que eu tive com o Senhor no secreto. Ao ouvi-lo, né, naquele tempo precioso, comecei a fazer o que ele queria para mim. Então o primeiro benefício é o tempo, invista esse tempo com o Senhor. Vamos lá para o segundo. Outra coisa, né? Outro benefício é o tempo que você vai ter com quem você ama. A gente está vivendo dias, né, gente, onde a gente não tem tempo com a família, a gente não senta mais à mesa, a gente não tem mais comunhão com quem a gente ama. A gente está vivendo dias tão corridos, estávamos, né, vivendo dias tão corridos, onde o sentar à mesa era algo assim, é obrigatório, tem que sentar para comer. E quando isso não acontecia? O seu marido lá na sala, na televisão, você na cozinha com as crianças, ou sabe aquela divisão dentro de casa, isso não é de Deus. Agora nós estamos tendo tempo para investir de qualidade com o que a gente ama. Uma coisa que eu acho muito bonita e eu admiro muito, principalmente na minha pastora, é isso. Todas as vezes que ela nos leva, nos convida a estar na casa dela com ela, ela prepara uma mesa, um banquete, né? Quem está me ouvindo aqui sabe, ela prepara uma mesa, a coisa mais linda, gente. E nos recebe com tanto amor e dedica aquele tempo verdadeiramente para a gente, para nos ouvir, para conversar, para ministrar em nossas vidas. Isso é tão bom. Então é isso que o Senhor quer também nesse tempo da gente, né? Que a gente sente à mesa com quem a gente ama, com o nosso marido. Vamos deixar ele falar um pouco, vamos calar um pouco a nossa boca, que a gente mulher fala muito, né?
Meu Deus. Eu fico me controlando que eu falo demais. Então vamos deixar ele também falar um pouco. Vamos dar testemunho, né, daquilo que o Senhor tem feito em nós. Vamos dar testemunho na mesa, sabe? Vamos compartilhar isso. Então dedique tempo com os seus filhos. Né? Você não tinha tempo para sentar, para brincar com eles. Por quê? Muita correria, mas agora você tem. Então sente-se com ele. Faça brincadeiras, coisas que eles vão gerar neles memórias. Que daqui a uns anos eles possam lembrar, poxa, minha mãe sentou comigo, brincou comigo. Um testemunho que me vem muito à cabeça é da pastora Helena Tanuri. Ela fala, né, que ela fez uma viagem uma vez para os Estados Unidos e ela ficou 10 dias fora. E ela sempre colocou perfumes na casa, aqueles cheiros, né? Como é o nome disso? Essência, assim, para deixar a casa mais cheirosa, perfumada. Então, sempre que os filhos chegavam da escola, a casa estava perfumada, a casa estava arrumada. E aí, nessas viagens que ela fez, né, uma dessas viagens, ela ficou 10 dias fora, ficou a criança com o marido em casa. E as crianças chegavam e não tinha aquele cheiro, porque o homem não faz muito essas coisas, né? E aí, as crianças, quando ela retornou, as crianças falaram para ela, poxa, mãe, a gente sentiu tanta falta. A gente sentiu falta daquele cheiro, daquela casa arrumada, daquela casa organizada quando chegava em casa. Então, são memórias que a gente pode gerar nos nossos filhos, são memórias que a gente pode gerar nos nossos maridos. Sabe, ele chegar do trabalho, prepare um ambiente, sabe, em casa, para que ele possa se sentir agradável, alegre, um ambiente agradável, sabe? Que ele possa se sentir alegre ao chegar em casa, não seja uma mulher chata. É isso, não seja uma mulher chata, mas prepare aquele ambiente, sabe? Arrume a casa, passe um perfume, pega um spray, bota uma vela, compre flores, arrume a sua casa. Que quando seu marido chegar em casa, faça a janta, né? Marido gosta dessas coisas, né? Ô, menino, meu marido ama. Quando ele chega em casa e vê que tem comida pronta, ó, ganhou o dia do meu marido. Então faça a janta, prepare aquele ambiente gostoso em casa pro seu marido. E aí, quando ele chegar, ele fala, poxa, minha mulher é uma mulher sábia. É uma mulher de Provérbios 31, virtuosa. Olha que testemunho. Isso na crise você pode fazer. Invista tempo com quem você ama. Outra coisa, outro benefício de se estar passando por uma crise e vivendo ela é buscar conhecimento. Gente, isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso. Olha, há muito tempo eu desejava fazer cursos. Sabe, crescer mais, desenvolver, ter mais conhecimento, adquirir mais conhecimento. Mas por conta da correria e tal, a gente, né, inventa mais desculpinha. Essa é a verdade. Mas não conseguia. Agora, você não tem mais desculpa para dizer que você não pode estudar. Tudo veio para o virtual. A gente está aqui hoje fazendo essa live, estamos no mundo virtual, né? Vocês não estão aqui comigo. Então tudo hoje, todas as faculdades, as aulas estão sendo online. Muitos cursos estão sendo disponibilizados para nós no virtual. Então busque conhecimento, sente-se, saia desse celular, desse Instagram, desse Facebook, desse WhatsApp da vida que não vai te trazer nada, não vai te trazer nenhum crescimento e vai estudar. Sabe aquele curso que você estava desejando há tempos, mas você não podia estudar porque, né? Às vezes o curso não faz online e tal, você não tem tempo para estar numa sala presencial. Você tem essa oportunidade agora. Vá pesquisar. Talvez você encontre. Invista esse tempo em você. Assim como você tem que investir em quem você ama, mas também invista em você. Isso vai te trazer um retorno tão grande, gente. Então eu comecei nesse tempo agora a estudar e eu tô assim. É difícil, é desafiador, porque faz tantos anos, né, que eu não estudo. Mas, gente, é muito gostoso. É muito bom você parar, sabe? Aí você começa a ler coisas. E quando você começa a compreender, você fica maravilhada. Fala, poxa, né? Tem tanta coisa a se aprender, tanta coisa realmente. E você fica só lá na sua vidinha, né? Instagram, WhatsApp. E eu falo porque eu era mesmo jeito, gente, tá? Então, assim, o Senhor quer realmente nos ensinar que há benefícios de estar vivendo uma crise. Há tantos tesouros que a gente pode, sabe, viver. Conhecimento e também a crise nos ajuda a crescer como pessoas.
Outra coisa que eu escrevi aqui, a crise revela nossas forças e potencialidades para enfrentar os desafios que se apresentam. Essas habilidades muitas vezes permanecem escondidas e inutilizadas em momentos confortáveis. Além disso, crises nos obrigam a aprender novas habilidades que talvez nunca aprendêssemos em outras situações. Quantas pessoas hoje nessa crise se desenvolveram, nossa, eu podia fazer isso. Quantas mulheres começaram a criar máscaras, né? A fazer as máscaras hoje que a gente tem que usar. Foi por causa da crise. Elas não saberiam que elas poderiam tal coisa se a crise não tivesse chegado, né? O mundo digital, quantas pessoas estão hoje no mundo digital? Eu estava vendo um pastor de 65 anos, gente, meu professor. E ele participando da primeira live dele. Olha só. Gente, porque ele está na crise, então ele teve que se obrigar a ir para o mundo virtual, para o mundo digital, na verdade, mundo digital. Estão entendendo? Então assim, o Senhor ele quer revelar habilidades que talvez está aí dentro de você e você não tá vendo, porque você está muito ocupado, com a vida, com a correria. E agora esse tempo de crise o Senhor está mostrando, você pode fazer isso, como eu falei. Eu pude vir aqui para o digital e me comunicar com vocês. Né? Então você também tem capacidade, o Senhor tem colocado coisas aí, derramado coisas dentro de você que você precisa conhecer e vai ser nesse tempo de crise que o Senhor vai te mostrar. Amém? Deixa eu ver aqui onde é que nós estamos. E como eu disse, né? A crise pode vir do início, né? A crise pode vir para nos fortalecer muito mais se a gente olhar com a percepção correta. Se a gente olhar com os olhos, né, de Deus, que o Senhor, gente, ele não vê, ele não coloca a gente em qualquer lugar, não, porque não, o Senhor sempre tem um propósito em tudo. A gente tem que ter essa convicção, tudo que o Senhor faz, ele tem um propósito. Então a gente precisa olhar com as lentes de Cristo para essa crise. Então que a partir de hoje, né, você não continue olhando para essa pandemia ou para as outras crises que você vai viver, porque como eu falei, né, eu dei exemplos aqui que a gente vai viver a gente vai passar por outras crises, mas que dentro dessa crise você não se isole ou passe a olhar só, ai, coitadinha de mim, não, coitadinha de você, não. O Senhor te permitiu entrar nessa crise porque Ele tem algo para você, Ele tem algo para mim. Então vamos colocar os nossos olhos em Cristo. Eu comecei a ministrar aqui, né, e eu nem li o versículo para vocês, olha só, gente. Mas agora eu vou ler. E a gente já está finalizando a pregação, mas eu vou ler o versículo. Vamos lá para Hebreus 12. Hebreus 12, minha mão está congelando aqui já, mas vai dar certo. Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha só que poderoso. A Bíblia está nos falando que a gente deve olhar firmemente. Os nossos olhos devem estar o quê? Em Jesus. Não coloque seus olhos em crise, em situações difíceis que a gente passa. Não, coloque em Jesus. Jesus, ele suportou a cruz, a Bíblia está falando, por causa da alegria que estava proposta. Era algo que iria vir, não era algo no momento, iria vir. Mas ele suportou ali, ó, com perseverança. Eu vou passar, porque eu sei que o que eu vou receber depois é muito maior. E se você trocar suas lentes hoje e começar a olhar para essa crise com os olhos de Cristo, daqui a um tempo você vai colher frutos e frutos de bênção, sabe? Frutos que você vai chegar, poxa, eu não sabia que eu ia alcançar tanta coisa. Mas porque você decidiu trocar as lentes dos seus olhos aí. Outro versículo que eu quero ler, Salmos 121. Salmo 121. Isso aqui era para ser do início, tá, gente? Mas eu comecei a falar e aí... Primeira vez que a gente está pregando aqui fora, então não é... Salmo 121, versículo 1. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha só, o salmista está falando, de onde eleva os meus olhos para os montes.
Da onde ele se faz essa pergunta e ele mesmo se responde: o meu socorro vem do Senhor. Então ele está focado no Senhor. É o Senhor quem pode resolver os nossos problemas. É o Senhor quem pode resolver nossas, sabe, nossos pepinos aí. Mas também o Senhor pode revelar o que eu falei para vocês, grandes habilidades que você tem, grandes coisas que você pode fazer. É o Senhor. Então coloque teus olhos nele. E eu vou finalizar essa ministração de hoje. Eu acho que já deu, né, irmãos? Vou finalizar lendo para vocês Romanos 8, 28, que vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a crise ela vai cooperar para o teu bem também. Se você focar, tiver com os olhos em Jesus, fite seus olhos em Jesus. E tudo que você vai viver vai cooperar para o teu bem. Amém?